por colocar. Obrigada e boa noite e boa tarde a todos que estão colocando da cidade e do país onde vocês vêm. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula aberta. É uma aula que antecede a formação que está prestes a iniciar, muito em breve, para formar psicoterapeutas somáticos nesta área biointegrativa. Podemos dizer que é uma área contemporânea que recolhe o que melhora em diferentes áreas, e o nome de biointegrativo, o que quer dizer é que a nossa tentativa, e acho que é bem sucedida, uma vez que temos conseguido as melhores acreditações, tanto a nível nacional como a nível internacional, é que estamos nessa procura de criar uma formação, que já tem muitos anos no nosso caso, e que estamos melhorando sempre. Estamos trabalhando há mais de 17 anos, mas uma formação para psicoterapeutas em que a formação seja teórico-vivencial, munir ao formando de um bom conhecimento de base clínico, filosófico, corporal, transpessoal, biológico também, energético, porque as dimensões todas do ser humano a gente precisa conhecer e não acaba nunca. E de aí a criação de um programa que seja realmente profundo e que o trabalho vivencial e os requisitos, tanto de desenvolvimento pessoal como de desenvolvimento clínico, psicoterapêutico, as ferramentas que se vão aprendendo, experimentadas primeiro em um próprio e entre vocês, uma vez que se aprende e se vivenciam as sessões clínicas desde o primeiro dia do workshop, em pares, em trios, online, presencial. É a única forma que nós entendemos que é possível para formar um bom psicoterapeuta. Se fosse só teórico, não é possível. Isso acontece muito na faculdade de psicologia, com tudo que de bom tem também a faculdade. Eu fui formada na faculdade de psicologia também, mas isto é uma área que é pós, uma licenciatura, pode ser psicologia ou outras, mas, sem dúvida, para formar psicoterapeutas, nós precisamos de um conhecimento sólido, um desenvolvimento profundo, um conhecimento intenso do que são as ferramentas, do que são as interferências, conhecer o corpo, a leitura corporal, conhecer a parte psicoafetiva, saber da neurociência, saber da biologia, do corpo orgânico, que também foi o grande esquecido, o porquê das doenças, como é que se relacionam com a psique, e desfrutar fazendo esta formação, porque sendo uma formação exigente, que tem estudo, que tem muito desenvolvimento pessoal, também isto não é uma área qualquer. Isto é uma área diferente das outras, a psicoterapia, porque é uma área extremamente vocacional, em que o bom psicoterapeuta desfruta fazendo o seu trabalho. É por isso que eu digo que é a melhor profissão do mundo, porque a gente cresce, porque eu cresço muito com as pessoas que acompanham os grupos, aprendemos o tempo todo, estamos o tempo todo reformulando, reorganizando, revisitando as nossas próprias histórias enquanto pessoas, o terapeuta também, o professor também, e terminamos colocando isso, inspirando e tentando colocar isso no mundo, ajudando as outras pessoas também a caminhar e desenvolver-se. Fazemos isto a nossa vida, fazemos isto, quem se dedica a isto 100% o dia inteiro, ou a maior parte do dia. Somos muito criativos, nos ajuda também a levar isso para a nossa vida pessoal, e ainda por cima podemos viver disto e sermos profissionais. Portanto, somos pagos para ser felizes e ajudar os outros a caminharem, a desenvolverem-se. Diga-me lá se isso não é interessante. É ou não é interessante? Portanto, na realidade a gente se profissionaliza para ser mais feliz, resumido. Fazendo felizes a um próprio e aos outros. Portanto, é por isso que eu digo, há praticamente 30 anos que eu tenho esta profissão, não a trocaria por nada deste mundo. Nos ajuda a evoluir e nos ajuda também a atravessar momentos de muita crise, porque todos temos crises. Travessias do deserto, a noite escura da alma, chamem-lhe como vocês quiserem, mas o ser humano e a nossa vida e a própria história do ser humano está feita de fases de calma, fases de pico, fases de catástrofe, fases de reorganização. É assim que o ser humano vive nesta permanência, esta permanente impermanência, em que tem coisas fabulosas e que saímos fortalecidos delas se nos debruçamos a fazer esse processo fascinante do desconhecido, mas
Sem dúvida é uma profissão fascinante porque a gente fica mais atento à curiosidade das crises, dos recursos, olhar para o difícil ou patológico de outra forma, sobretudo quando incluímos a parte transpessoal, que significa ir para além da pessoa, do que soa, e por isso a gente trabalha também muito com a meditação, a auto-observação, o trabalho com o professor interno, o mestre interno. Os conhecimentos tão interessantes que há da neurobiologia, da neurociência, da psicossomática, da medicina quântica, da medicina integrativa. Eu sou fascinada por essa área, é uma área que sempre me fascinou. Incluir também o corpo orgânico, uma vez que tudo acontece e o que concretiza todas estas nossas questões de mente, de mente, como dementes que às vezes somos, mas de mente, na nossa mente, na nossa parte psicoafetiva, tudo que a gente realiza, quem o concretiza é o corpo. É o corpo que quando se apaixona se revoluciona hormonalmente, é o corpo que quando está triste se revoluciona e fica totalmente alterado quimicamente, é o corpo que quando fica imunodeprimido porque está passando uma fase fica mais doente, ou mais saudável quando está muito melhor. É o corpo que abraça, é o corpo que coloca limites, nem que seja com o olhar. É o corpo que fala vem, seja com o olhar, seja abraçando e apertando. É o corpo que sai correndo, é o corpo que se desmaia, é o corpo que tem orgasmo, é o corpo que sente o orgasmo, é o corpo que sente a raiva, e é tudo muito somático também. Por isso, o nosso aliado, o corpo, é aquele que de alguma forma o tempo todo está concretizando o que nos vai na alma. Embora não sabemos se é a alma que contém o corpo ou é o corpo que contém a alma. Isto é como o ovo e a galinha, não é? Quem é que veio primeiro? Conforme vão passando os anos, eu vou tendo mais anos, há perguntas que não têm resposta, que eu já não me dá estresse no tê-las. Não tenho. Estou bem com isso e continuo o processo, que não tem fim. Mas há perguntas que já, se há algo mais para além, se tal, acredito que a resposta é talvez. A mim me acalma o talvez. O talvez não deixa em aberto as possibilidades todas, não é? Por isso, o psicoterapeuta nesta área precisa, sobretudo, ter a capacidade de ser curioso, a capacidade de aprendizagem, a capacidade de surpreender-se, a capacidade de não olhar para o bom e o mau como uma polaridade única, sino olhar para os acontecimentos da vida como formando parte de um processo. E tudo isto, teoricamente, é muito fixe, e é muito giro, e é muito legal, e teoricamente soa muito bem, mas o desafio é aplicá-lo na vida cotidiana, do psicoterapeuta também. Porque eu poderia estar aqui vos dando uma aula com palavras sofisticadas e super enroladas, e eu cada vez gosto mais de falar simplesmente, mesmo falando de coisas complexas e profundas, de falar simplesmente, porque a hora da verdade, todos os que estão aqui, incluindo-me eu, todos os nossos clientes, queremos o mesmo. Ser amados, ser felizes, ser reconhecidos, ter uma vida tranquila, com emoção que baste, com alegria, com paixão, com suficiente para viver. O que nós queremos é algo muito simples e às vezes terminamos o complicando muito. Por isso que é uma frase que eu adoro, que é viver é simples, o difícil é ser simples. A gente fica num complicômetro tremendo. Portanto, eu acho que formar-se como psicoterapeutas é aprender as leis naturais da vida, não é inventar nada, é realmente aprender como sacar o maior proveito do pulsar e que quando a gente acorda da parte da manhã, acorde com vontade de se levantar e dizer mais um dia em que não sei o que me espera. E que durante o dia a gente se possa ainda surpreender por um bom, por um mau, sem ser tão extremo de bom e mau, sino, deixa eu ver como é que eu estou tão mal assim, deixa eu ver como é que é a minha tristeza, como é que é a minha alegria, porque que essa pessoa me olhou daquela forma, e além de incômodo, respirar profundamente para deixar-me afetar. Faz sentido o que estou a dizer ou estou muito enlouquecida a estas horas da noite? Good? Está me acompanhando? Sim? Ok, muito bem. Portanto,
Eu queria vos passar um PowerPoint sobre os temas todos, mas não vou fazer. Vou falar de cor porque eu quero vos olhar na carinha. E hoje estou com pouca vontade de passar um PowerPoint. Hoje estou com vontade de vos sentir. Aqueles que não têm a câmera ligada porque estão despenteados, possivelmente, ou então porque não querem. Eu os convido a que liguem a câmera para que a gente se possa olhar um pouquinho nos olhos e para que eu possa partilhar um pouquinho com vocês, sentindo um pouco os vossos movimentos. O que eu entendo que é formar um bom psicoterapeuta biointegrativo? O que acham dos que têm a câmera ligada? Ligamos a câmera um pouquinho, mesmo que estejam despenteados. Eu vou gostar na mesma. Sim? Que bom. Obrigada. Ei, van ligando a câmera, fantástico. Obrigada, pessoal. Ai, que bom. Ótimo, ótimo. Super, super, super. Isso, contacto. Isto tudo da câmera ligada, de vos pedir que liguem a câmera, é exatamente o que a gente quer, ligar-se. Seja pelo canal que for. O ser humano o que quer é connection, contacto. Quer fazer contacto e sentir-se seguro no contacto para não ter que fingir que é uma coisa que não é. Das coisas mais saudáveis em qualquer relação é eu poder sentir que posso expressar e abrir meu coração e ser eu. Na clínica e na terapia, eu preciso que o meu terapeuta me convide, não só através da voz e da sua fala, mas me convide com a sua forma de estar, com o seu olhar, a que posso me conectar com ele. Por isso eu vos estou propondo, porque isto não é uma sessão clínica, mas é uma sessão de contato humano, de perceber o que isto quer dizer. Portanto, quando se fala de biointegrativo, é para integrar tudo que é bio, tudo que é vida. E a base de um bom desenvolvimento no ser humano, que é um ser social, que é um ser de vínculo, que somos mamíferos, e que o nosso sistema ventral, ou o sistema parasimpático, que eles conheçam estas teorias neurociência, a teoria polivagar, etc., o nosso sistema de relação, o sistema límbico, ele quer contacto. Só que não quer um qualquer contacto, ele quer um bom contacto. Um contacto que lhe diga, eu existo, outra pessoa também é testemunha da minha existência, eu posso estar aqui e posso abrir e mostrar quem sou eu. E ser acolhido com respeito e com amor. E a partir daí, eu vou cada vez mais longe. Porque se diz muito a nível meio que poético que um terapeuta, um psicoterapeuta, é um acompanhante de dançarino. E então, o dançarino dança a música da sua vida, o cliente neste caso, e o terapeuta é alguém que tem que acompanhar essa dança para perceber qual é o passo, que é aquilo que sabe fazer melhor, onde tem mais dificuldade, partir nesta área sempre, não do lugar patológico, sino do lugar do recurso. Nós trabalhamos nesta área biointegrativa, trabalhando primeiro desde o lugar em que a pessoa está mais saudável, ao lugar que está menos saudável. Se a pessoa tem dificuldade em falar, vamos trabalhar mais com o corpo. Se a pessoa tem uma fala muito grande e então é muito inteligente, a gente vai trabalhar mais primeiro verbalmente para depois ir ao corpo, que é o que lhe custa mais trabalho. Nós tivemos uma influência muito grande, porque eu me formei e estive ligada a essa corrente, a essa abordagem durante 24 anos, a biossíntese. Digamos que somos os herdeiros desta área biosintética, modernizada e contemporânea, em que a gente faz a ponte entre as diferentes áreas. A parte mental, precisamos muito saber como é que se trabalha a nível cognitivo, os pensamentos, a aprendizagem, a memória, como se elaboram os sonhos, a memória traumática, como se processa isso cognitivamente. Precisamos conhecer o que são as emoções, que hormonas liberam, como é que cada um expressa, que umbral de intensidade, como é que trabalha esse cérebro límbico, que está envolvido no córtex, né? E como trabalhamos também a nível de instinto, porque no sistema reptiliano nós temos o instinto e a linguagem do instinto do sistema reptiliano são as sensações, que se confundem às vezes com as emoções. Sensações que são agradável, desagradável e neutro. Por isso, na formação, vamos a ir estudando os temas de uma forma sacrocraniana. Vamos a ir nos temas observando o corpo ao mesmo tempo que teórico, vivencial, cognitivo, emocional, instintivo,
Transpessoal, vamos ir desde a base da coluna, sacro, chakra da raiz, a gente faz a ponte com os chakras ou as glândulas, dependendo da linguagem que a gente quer utilizar. Eu, quando vou à faculdade a dar aulas, eu não falo chakras na maior parte das vezes. Quando utilizo a palavra chakras numa faculdade de psicologia ou medicina, começam a dizer, isso é reiki? Isso é essa coisa com gente que toma charros e tem calças esquisitas e vestem assim dessa forma toda folgada? É isso? Às vezes eu ouço estas barbaridades. E então, quando eu comecei a ouvir muito isso, eu falei, pronto, ok, vou primeiro falar a linguagem que eles entendem, e depois, quando eles abriram mais um pouco, eu falo de chakras, porque aqui não se entende nada disto. Então, ao invés de falar de chakras, falo base da coluna, as gônadas, falo a glândula suprarrenal, que é onde está o plexo, a glândula tiroide. É tudo igual, eles ficam mais felizes, a gente precisa abrir portas, está tudo bem. E por isso, uma das coisas que eu mais gosto para formar estes psicoterapeutas, que são os meus, digamos, a parte dos meus 3 filhos, é como se fosse o meu 4º filho, a escola, eu tenho 3 filhos, é formar psicoterapeutas que realmente desfrutem com a formação, mesmo sendo muito exigente, que sintam que podem ajudar as pessoas, que se entreguem ao processo e que depois possam ter uma conversa tanto com um médico, com um neurocirurgião, com um neurólogo, como com um naturopata, com um homeopata, com um osteopata, com alguém da parte transpessoal ou com um xamã, que consigam ter uma linguagem suficientemente ágil para poder perceber de que está falando cada um e poder ajudar, que esse é o objetivo de base. Concordam comigo? Não é giro isso? Interessante? Legal? Portanto, o que nós queremos é encontrar uma dança, uma boa ponte entre o que pensamos, entre o que sentimos e entre o que fazemos. A ética disso, o sentido da nossa vida. Porque eu tenho uma notícia que vos dar que eu não sei se vocês sabem, porque eu sei algumas coisas. A gente morre. Vocês sabiam que a gente tem uma existência finita? Pois olha, a gente morre mesmo. Este corpo tem um tempo finito. A nossa alma, a gente pode pensar, sentir, saber, provavelmente que não é bem assim. Mas o nosso corpo tem um tempo finito. E esse tempo finito é sagrado de alguma forma. Então, o que fazemos com o nosso corpo, com nossos pensamentos, com nossas emoções, é algo fascinante. É muito bom que a gente cuide. É por isso que é sagrado. É por isso que é importante que a gente lhe dê a importância que tem. E o tempo, que é das variáveis mais importantes que existem, nós não podemos comprar o tempo. O tempo passa. E por isso é tão importante a gente utilizar o tempo que a gente tem, que é finito, cada vez mais, da melhor forma, em que cada dia podamos mesmo sentir que estamos fazendo um momento extraordinário. Não é fácil, isto fica muito fixe dizê-lo assim em voz alta. Ah, sim, tal, mas eu tenho muitos problemas. Ah, sim, tal, mas eu trabalho muito, não tenho tempo. Ah, sim, é verdade. Mas há que tentar. Há que tentar. Há que tentar não ficar uma espécie de... Como se diz isto em português? O normalizar tudo. Eu tenho algumas pessoas que eu falo, tu sofres de normalitis aguda. Se normaliza o sofrimento, se normaliza a resignação, se normaliza o trauma, se normaliza... Terrível. Não é normal. O que é normal na realidade seria a gente desfrutar todos os dias da vida, sabendo que tudo é finito e que podemos talvez mudando a perspectiva de olhar para a mesma coisa de uma forma totalmente distinta. Okay? Portanto, incluir perspectiva, incluir filosofia, incluir neurociência, incluir meditação, incluir contacto, incluir como é que o terapeuta coloca seu corpo, como é que olha, como é que a gente não só olha para o corpo de outro, mas como é que o nosso corpo fica como instrumento de trabalho, porque o terapeuta corporal coloca o seu corpo como instrumento de trabalho, seja online, seja presencialmente. E por isso é importante que a gente o cuide também, certo? E não todo mundo tem que ser um tamanho 38, estar super magro, ser fantástico, ser lindo e maravilhoso, ter um casalinho, um cão, um periquito, uma casa na praia, andar de moto e saber nada disso. Terapeuta pode ter o seu estilo, mas sim que é verdade que seja qual for a sua estrutura, se tenha consciência de como se cuida, do que lhe é difícil,
daquilo em que não se cuida, daquilo que é a sua parte sombria e a inclui, irá muito bem. Irá muito bem. Eu me recordo uma amiga minha que dizia, olha, há coisas neuróticas em mim que eu decidi não tratar. E vivo bem com isso. Portanto, eu decidi que se eu decido cuidar tudo, vou ficar louca. Portanto, como eu já estou louca, mas sou muito inteligente e gosto de ajudar pessoas, há 3 coisas que eu não vou cuidar. Vou ficar mesmo neurótica nessas e está tudo bem. Olha que coisa interessante. Saber o que é aquilo em que eu me tenho que debruçar e o que é aquilo em que não, e aceitar a nossa sombra como parte do processo, também é biointegrativo. Porque uma coisa que eu também sinto é que há uma espécie de quase que depressão que a gente tem que ser iluminado, perfeito. Nada disso. Para ser humano e ajudar outro ser humano, temos que mostrar que também somos vulneráveis. Se um cliente ou um aluno nos idealiza e nos coloca no pedestal, é um muito mau lugar para estar. Porque nunca vai chegar lá. Primeiro porque não existe. E depois porque vai se sentir sempre aquém de chegar a esse lugar. Como um filho que tem uns pais aparentemente perfeitos e que nunca desenvolve porque se sente sempre inferior a chegar àquele lugar de extrema exigência. Portanto, trabalhar com a vulnerabilidade de um próprio é aceitar a nossa humanidade. Por isso somos uma escola que também é humanista. Se a gente coloca as escolas, a vossa abordagem, temos a cognitivo-comportamental neste sítio, neste lugar, e temos as psicodinâmicas neste outro lugar. As humanistas e corporais já estão no meio, o que acho maravilhoso. O caminho do meio, né? Nós estamos entre o caminho também de cognitivo-comportamental, da psicanálise, das transpessoais, mas estamos trabalhando com o corpo e estamos sendo humanistas. Por quê? Porque colocamos ao ser humano no centro e o foco do contacto, do interesse, do que acontece, e não seu comportamento ou a sua psique. Colocamos ao ser humano, o seu coração, que é aquilo que termina resolvendo tudo. Acreditem que vocês e eu podemos aprender muitas técnicas, muitas ferramentas, mas não há nada que tenha um poder curativo maior do que uma pessoa que olha com profundo respeito e amor à outra em um momento de crise. Não há nada que seja mais potente que isso. Mesmo que custe. Por isso, nesta área vamos a trabalhar desde a parte do movimento, a leitura corporal, a sexualidade, o contacto com os sentidos, vamos trabalhar os conflitos, a forma como colocamos limites, vamos trabalhar os estadios e estilos de vinculação, simbiótico, dependente, autónomo, codependente. Vamos trabalhar a forma de expressão, a voz, a audição. Eu estou falando de sacro-craniano para cima. Vamos trabalhar como é que a gente olha a realidade, o espelho ocular, as imagens, a memória, os sonhos. Eu adoro trabalhar com sonhos. Vamos trabalhar a parte transpessoal, como é que cada um se liga com o que é para além de, a crença que cada um tem. Nós temos alunos de muitíssimas filosofias ou crenças religiosas e a nossa linguagem se adapta a todos eles, sejam eles católicos, cristãos, ortodoxos, judeus, budistas, taoístas, hinduístas, xamânicos, etc., porque nós não seguimos uma linha, nós seguimos a linha da vida. E tudo que devolva a pessoa ou lhe faça relembrar quem ela é bem-vindo. E todas as suas filosofias e religiões, na sua origem mais pura, queriam devolver ao ser humano a possibilidade de volver a si em paz. E honrar o que cada um é e os seus ancestros. Todas elas se tocam nesses lugares. Né? E por isso nós vamos a incluir todas estas áreas e vamos incluir também a biologia, vamos a incluir a neurociência e perceber como é que funcionam não só, mas também os 3 grandes cérebros. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa muito simples para entender os 3 cérebros, que se calhar vocês já a conhecem ou já ouviram alguma vez, que é utilizar a mão como expressão ou imagem para ensinar como funcionam, uma forma simples, os 3 cérebros. Conhecem isso da mão? Conhecem? Não conhecem? Então é uma coisa muito pedagógica que eu adorei a primeira vez que vi. Imaginem que minha mão, esta parte de baixo, é o cérebro reptiliano. Esta parte que está no meio é o cérebro límbico. E esta parte, rugosa, é o neocórtex. É assim, de alguma forma, que está o cérebro estruturado nos 3 grandes cérebros, reptiliano, límbico
e neocórtex. O reptiliano é o mais antigo, é o que compartilhamos com os animais, é o instintivo, é aquele onde, curiosamente, até fica registrado quando há trauma e não se consegue sair disso, mesmo inconscientemente fica registrado aqui o medo, o desagradável, porque o cérebro reptiliano é aquele em que a linguagem são as sensações, medo, e no sentido de não segurança, é agradável, desagradável e neutro. O desagradável, associado depois ao medo que está mais em cima, é saio correndo. Por isso o reptiliano tem a ver com luta, fuga, aquilo tudo que a gente conhece, fly or fight, da teoria polivagal e não só. O cérebro reptiliano é o instintivo. A linguagem do reptiliano são as sensações, é o movimento, ok? Depois temos o cérebro límbico, que se desenvolveu mais tarde, que compartilhamos com os mamíferos também. E este cérebro, a linguagem dele são as emoções. Medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa, raiva. As 5 emoções básicas, neste momento, em concordância com o que há internacionalmente. Daqui a um tempo ainda põe mais uma, tira mais uma, mas neste momento são estas 5. O cérebro reptiliano tem muitos orgânulos, entre eles aqui a amígdala, tem o hipocampo, a ínsula, que estão por esta zona. E a amígdala é aquela que usa de bombeiro quando há perigo. E o hipocampo é o aprendiz veloz, que durante o dia anda dizendo, epa, vou aprender aquilo, vou fazer isto diferente. É aquele que durante o dia está atento para perceber se pode fazer coisas novas. E depois vai conversar à noite com o neocórtex, que tem a memória, que é a nossa cabeça racional. Cérebro límbico é a linguagem, são as emoções. Precisamos saber como regulá-las, porque as hormonas, quando tenho raiva, alegria, tristeza, provocam sensações no reptiliano, sensações no corpo diferentes. A sensação da alegria é diferente que da tristeza, há hormonas diferentes. A sensação da raiva é diferente da do medo, são hormonas diferentes. Né? Portanto, temos o reptiliano, instinto e movimento, agradável, desagradável e neutro. Cérebro límbico, a linguagem são as emoções, temos o hipocampo, a amígdala, a ínsula, que é responsável muito pela intuição também, e aqui a memória mesmo que leva para a cabeça, aqui a memória, a outra memória, podemos aprender, aqui no límbico podemos aprender. E temos o córtex, neocórtex, que tem esta rugosidade como os meus dedos, mas que nos mamíferos está liso, e nós está rugoso porque temos ainda muitas mais capacidades e desenvolvemos o cérebro imenso. E aqui estão os pensamentos. E aqui no meio, é como se pudéssemos dizer que está o corpo caloso, que é a autoestrada que junta o hemisfério esquerdo com o direito, o corpo caloso. Aqui. E curiosamente, este que é o neocórtex, este que é o límbico e este que é o reptiliano. O neocórtex, depois dos estudos que há quando as pessoas meditam bastante, com regularidade, fazem trabalho de autodesenvolvimento, praticam a calma, praticam o amor, conscientemente se preocupam por estes temas, o que é que acontece? Descobriram que essas pessoas, entre elas nós psicoterapeutas que trabalhamos também com a parte transpessoal, quando se trabalha esta parte da transpessoal, que é a nossa proposta também aqui, o corpo caloso fica muito mais firme. Os filamentos que vão de um lado para o outro, a autoestrada fica com muito mais capacidade de passar informação do cérebro esquerdo, mais racional, ao cérebro direito, que é o mais emocional. E o que acontece se a gente medita muito e temos esta parte do corpo caloso que está mais irrigado, com mais fluxo sanguíneo, com mais ações, com mais conexões, vai cair justo em cima do cérebro límbico, mas sobretudo em cima do hipocampo e da amígdala. Com o qual os sistemas de alerta, a amígdala, vão baixar e o sistema do hipocampo, que é o aprendiz veloz, vai aumentar. O hipocampo é um orgânulo que está nos 2 hemisférios e que quando a estressa mais, ele mingua 30%. Mingua. Fica efetivo 30% menos. E quando aprendemos a gerir estresse, ele amplia de novo 30%. Ora bem, se este é o aprendiz veloz, imaginem, se está no seu melhor, quanto ele pode trabalhar para nós.
O hipocampo está durante o dia decidindo o que é que vai fazer, aprendendo coisas, se está bem aprender muito mais. E à noite, quando a gente está dormido, quando a gente está a dormir, sobretudo na segunda metade da noite, conversa com o córtex e lhe diz, olha o que aprendi. Simbolicamente aprendi isto, vê lá o que é que fazes com isto na memória, vamos lá ver se isto serve para a nossa vida. E o leva para ver se fica a longo prazo um recurso. A aprendizagem é isso. Levar as coisas novas, negociar com tudo que a gente tem nas crenças e na memória e ver se depois de noites de meditação eu posso transformar isso e colocá-lo no mundo. Transformação é atravessar a forma, é uma forma nova. Em psicoterapia integrativa, biointegrativa, o que nós queremos é que a perspectiva, a forma de olhar, a forma do meu corpo colocar-se no mundo seja cada vez com uma forma melhor, na nossa melhor versão. Por isso, ao iniciar a formação, há sentidos e perspectivas, e durante a formação e no fim, todo mundo sofre uma transformação. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho é que não tenho nenhum só aluno, desde há mais de 17 anos nesta área, e já tenho formado centenas de pessoas, que tenha saído indiferente. Sempre levam coisas muito, muito interessantes, além de levar as suas acreditações, de poder trabalhar e toda essa coisa toda que todos queremos muito. O mais interessante e importante é que realmente levamos para a nossa vida, para o nosso relacionamento como mães, pais, namorados, namorados coloridos, amantizados, casados, chefes, o que cada um quiser. Porque em todos os papéis precisamos ter um lugar que se conecte com a melhor versão de nós. E todos nós aqui sabemos que quando a gente se conecta com a não melhor versão de nós, a gente tem outros estresses, não acham? Sim. Enfim, dor de barriga, dor de cabeça, culpa, socorro, não presto, não sirvo, não valo, por que que eu fiz aquilo, por que que eu não fiz aquilo, socorro, Valium, medicação, drogas, jogo, enfim, o que cada um, álcool, cortar-se, gritar, não dormir, todas as consequências humanas quando a gente não está na nossa melhor versão. Os animais têm pouco disso. Vocês sabiam que os animais não têm neuroses? Só têm neuroses quando vivem com os humanos. Há que pensar mesmo seriamente nisso. Os animais no mundo natural não têm neuroses, não têm fobias, não têm nada disso. Sacudem-se quando uma coisa corre mal, safam-se. Mas quando vivem conosco, até ficam com os nossos tiques nervosos. Vejam bem. Então, valia. Os fechamos em um espaço pequeno, lhes tiramos os genitais, lhes damos comer comida sintética. Eu acho lindo ter com animais, mas realmente a gente os tortura de uma forma como neuróticos. A gente também come comida de plástico, também ficamos fechados entre quatro paredes, temos coisas que a gente não gosta, dormimos, enfim. É ou não é? Tenho ou não tenho razão? Por isso, formar psicoterapeutas biointegrativos é também trabalhar estes temas todos contemporâneos. Como a gente se liga ao que a gente tem à volta como recuperadores de saúde? Não. Como é que a minha vida está intoxicada? Como é que eu cuido desta vida que eu tenho, dos meus hábitos? E não quero com isso dizer que todo mundo tem que ficar vegetariano, até porque há não muito tempo que eu deixei de ser, fui durante um tempo mais radical, não sou já, eu sou flexitariana, e acho maravilhoso a gente poder comer intuitivamente e perceber o que lhe faz bem e não ir por modas, porque não faz bem. O radical traz pessoas que dizem que comem muito bem e têm aspectos doentes. Nunca tanto quanto agora, eu tenho pessoas à minha volta que comem hiper, mega, supostamente orgânico e vegetariano e têm um aspecto doente. Portanto, cuidado com a radicalização e as modas, informações, pseudo-informações, porque não está correndo bem. Há que pesquisar por um próprio, experimentar com o nosso próprio corpo e perceber o que lhe faz bem. Muito importante. Fazer uma espécie de arqueologia do meu processo para perceber cada vez mais como é que eu me sinto melhor. Isso não é tão fácil assim porque temos muitas interferências. Então, portanto, nesta área biointegrativa, também o propósito é devolver a autoridade e tomar decisões à pessoa. Até porque uma das consequências do trauma é que a pessoa fica desprovista da capacidade de tomar decisões, fica tomado pelas manias, dores e angústias de um passado, de uma biografia, que fica fazendo de prisão. Ok? Faz sentido isso?
Portanto, desde a filosofia, a biologia, a resgatar que até mesmo os primeiros temas, vamos falar um pouco de filosofia, que é fascinante. Estes temas que nos ocupam e preocupam, já preocupavam na filosofia. Temos, por exemplo, Pitágoras, antes dos socráticos e antes da filosofia, que já trabalhava tripartitamente e que fazia terapia de contacto, e que era um grande psicoterapeuta, e que se dava conta como era o vínculo. Isto não é novo. O que é novo é a gente incluir o que já de muito a gente sabe, incluir a neurociência e perceber que o ser humano precisa esta regulação interna e se regula com o outro, com regulação, no vínculo. Portanto, aprender de como é que isso se processa tanto na fala, como no comportamento, como na parte orgânica. Perceber, por exemplo, que quando eu estou me sentindo seguro, eu libero serotonina, eu libero oxitocina e outro me pode cheirar. O terapeuta tem que saber disso. E que quando eu libero muito cortisol, mesmo que aparentemente não diga, mas o meu corpo está nisso, o meu córtex fica trabalhando menos e meu hipocampo fica minguado com excesso de cortisol. Então, saber tudo isso até me pode fazer com que o próprio terapeuta se dê conta como é que o seu coração bate, como é que está a temperatura do seu corpo, em que estado está quando está acontecendo algo à frente do outro. E então, se eu me sinto que estou a liberar mais cortisol do que serotonina e de que oxitocina, eu me dou conta que primeiro tenho que respirar, o que me está acontecendo, por que me está tocando tanto deste cliente, externar-me, porque não é só o que eu digo, é como digo e as hormonas que deixo no campo, até mesmo online, porque os sinais de contato que são a cara, o tom de voz, afeta o outro e lhe faz também segregar certas hormonas dependendo da vibração que lhe chegue. Por isso, o autoconhecimento do terapeuta, em que utiliza também o seu corpo como instrumento de trabalho, é algo que a gente precisa aprender, e isso vai dentro desta área biointegrativa. O efeito do corpo do terapeuta no cliente. Não só aquilo que a gente diz para fazer, sino aquilo que é o nosso próprio corpo como instrumento de trabalho. Portanto, são muitas coisas para aprender, é muito. Muitos alunos falam, nossa, isto é interminável. É mesmo interminável. Como o Jung é interminável, eu já não aguento. Não sei como é que ele tinha tanto tempo para escrever o que escreveu, interminável, com tanto filho, com tanta clínica, dando aulas na universidade, com várias amantes, com o trabalho que dão os amantes. Como é que ele tinha tanto trabalho? Portanto, e tanta coisa escrita. Porque não tinha internet, provavelmente. Mas, sem dúvida, é uma área fascinante, mas é sobretudo área fascinante quando a gente o sente que passa pelo nosso próprio corpo. E que ajude mesmo que a vida que cada um tiver, esteja em relação, sem relação, com filhos, sem filhos, binário, não binário, homossexual, com tendências políticas destas, das outras, possa estar sentindo que sua vida vale. Não é a pena, porque não é para ter pena, se a vida tem valor, que pode aportar algo. Até porque, eu vou dizer uma coisa que às vezes alguns alunos ficam um pouco chocados, porque temos que reconhecer uma coisa, vocês estão todos aqui, muitos de vocês eu sei que já são terapeutas de outras áreas, ou vão ser terapeutas, são psicólogos, ou são enfermeiros, ou são cuidadores, mas quem quer ser psicoterapeuta tem um grau de narcisismo muito grande. E é preciso que eu cuide, porque quer dizer que ousa achar que vai ser suficientemente bom para dizer ao outro como tem que fazer, ou como ele pode ajudar, ou estar um pouco mais em frente, o que for. Portanto, o narcisismo saudável, a gente precisa cuidar muito um ego saudável, um ego funcional, porque a gente, como psicoterapeutas, ousa, que sabe, o que está na sapiência, o que está no caminho de saber, como ajudar a outros a viver melhor a sua vida, a pulsar melhor. Para isso, há que ter um bom contato com nossos recursos, e não ser uma coisa só megalómana e absurda, sino realmente o fazer de coração, senão a gente se perde no ego. Por isso, esta área biointegrativa tem a ver com isso. São muitos temas, desde a base da coluna até aqui a coroa, e a relação que nós temos com a vida, com a morte dos nossos, com a nossa finitude, a nossa própria morte. Temos exercícios também de nossa própria morte. E trabalhamos com exercícios com desenhos, com escrita, com o corpo, com a música, com o movimento espontâneo, com a meditação, em pares, em trios, em retiros, de várias formas. E respiremos um pouco.
que eu falo muito, eu posso falar, como eu tenho um perfil bastante agitado e histérico, um pouco melhor porque eu tenho 51 anos, eu posso estar a falar sozinha 12 horas sem parar. E se vocês não me dissem para parar, eu continuava aqui. Muito bem. Espaço para alguma pergunta antes de que a gente deixe isto gravado, para vocês poderem observar. Temos as candidaturas abertas para fazer a entrevista, análise de currículo para esta formação extraordinária. É extraordinária, acreditem que é. Não é porque esteja na minha escola, é porque é mesmo extraordinária. É algo que eu me orgulho muito porque a gente se diverte muito juntos e ampliamos muito o nosso processo pessoal e clínico. Ana, Amanda, força, liga o microfone e pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria saber, Maria, como é que você falou em meditação e qual seria a essência disso que você chamou meditação? Ok. A meditação, em realidade, é um ato que a gente faz instintivamente no útero materno, porque estamos 80% em REM, e quando a criança é criança, tem o cérebro direito muito mais desenvolvido. A meditação é um estado no qual se maximiza o contato com o interior e se minimiza o contato com o exterior. O Vipassana e a meditação que hoje se chama Mindfulness, que vem da coisa mais budista, antiga, é a maximização do contato com o interior, com o corpo, com as sensações aqui e agora, e a possibilidade de libertar a mente do barulho, do monkey mind, como dizem em Ásia, da mente macaco, mente orangotango, que algumas pessoas têm, que está sempre dando voltas. São as interferências da mente, não para, ou do comichão, do sistema simpático, que não para também, o ego activity, que se chama, ou o sono, que é a desconexão. Mente atenta, sem tensão, que olha para as sensações, que olha para esses três cérebros sensacionais, emocionais, e se dá conta do que espontaneamente vai acontecendo, é uma mente que pode ser treinada para chegar a lugares muito mais saudáveis de nós e retirar as camadas superficiais. Portanto, para mim, a meditação é a possibilidade de entrar em contato com o mais profundo de nós, para além das interferências. E aí, se dá um encontro com o melhor de nós, sem dúvida. Ajudou? Sim, sim, obrigada. Obrigada, eu. E a meditação está incluída em todas as formações, na parte da manhã muitas vezes, em alguns exercícios, e se pede às pessoas que vão praticando no seu dia a dia e que vão incluindo como algo que acompanhe a formação. E quando a gente apanha que a meditação é uma boa ferramenta, não alarga de por vida. Mais alguma pergunta, pessoal? Meu português foi suficientemente claro? Falei muito rápido? Os brasileiros falam que eu falo muito rápido, eu sei que falo, mas eu tentei tomar uma tila antes, não? Para falar mais lento. Por acaso não tomei tila. Eu pensei, mas não. Achei bom. Foi bom? Sim? Sim, deu para compreender bem. Ok. É que vocês sabem, eu não sou brasileira nem sou portuguesa, eu sou espanhola de origem. Eu estou morando em Portugal há 28 anos, então falo este português que não passa disto. Eu já tentei de tudo, já não, acho que não passa disto, mas acho que a gente se entende. Mas o idioma que agora mais uso é o português, mas meu idioma materno é o castelhano, é o espanhol. Muito bem. Portanto, é isto que vos queria partilhar. Vocês vão receber o programa, vão receber esta gravação também. Eu vos recomendo que visitem o nosso Instagram, que visitem tanto o meu Instagram como o Instagram da escola, do CPSB, o meu canal YouTube, que tem imensas aulas, o canal da escola também, sobre emoções, sobre crises, sobre sexualidade. Tenho também entrevistas com outras pessoas, para a gente ir percebendo um pouco como é que isto nos pode ajudar, porque é uma área que é grande. A formação tem 2 níveis, a formação em total são 40 meses, junto com o estágio, depois o estágio que se arrasta algum tempo mais, que são muitas horas, para adquirir o diploma internacional, o nacional e internacional, tanto europeu como mundial. Nós temos diplomas europeus, mundiais, nacionais, mas sem dúvida é algo que, para quem tem consultório e quer ter consultório, é fundamental, mesmo fundamental.
Ok. Obrigada. Aqui a nossa Ana Raquel, que é a nossa diretora do Departamento de Formação, onde diz Centro de Psicoterapia Somática. Está colocando aqui os links que vocês podem aí guardar e que podem aí retirar mais informação, são de livre consulta. Depois na minha página web também há outros cursos online para adquirir, que estão aí, são mais profissionalizantes. Tem outros cursos além deste que são mais curtos, psicossomática e epigenética, terapia de casal, que um já começou, outros vão começar em breve, mas este especificamente do qual estamos falando hoje é para formar psicoterapeutas somáticos biointegrativos acreditados, com credencial e carteira profissional, ok? Amana, força. Olá, boa noite. Desculpa, eu entendi, Ana. Fala entre você. É rápida a pergunta, é só para saber se todas as acreditações são conseguidas ao mesmo tempo ou existem níveis diferentes? Porque eu não consegui saber isso lendo o material. Por exemplo, para eu conseguir a nacional, a europeia e a internacional, eu faço ao mesmo tempo. A nossa carga horária, se a pessoa chega até o fim, pode adquirir todas ao mesmo tempo. Ok, e o fim seria os 40... As 2 níveis, com todos os critérios. Ok, tá bem, obrigada. Ana Nazaré, força. Tudo bem? Boa noite. A minha pergunta é uma coisa mais intuitiva, talvez, de uma fala de um amigo meu, que é psiquiatra, que eu falei, olha, achei um curso incrível, psicoterapia, bio, aí falei tudo a ele, mas isso é reconhecido? Assim, claro que é. E aí até com a questão da Amana sobre as acreditações e tudo. Eu não sou psicóloga, não sou dessa área, então também sou brasileira, não vivo aqui em relação à questão. Como é que é o reconhecimento do psicoterapeuta biointegrativo, e aí depois, quando a gente se forma, para um psicólogo cognitivo-comportamental? Existe no mercado preconceito de como nos olham depois dessa formação? É muito com uma ideia de sermos tão humanistas, talvez, ou entende? É como se fosse assim, eles pensam de uma forma completamente diferente. E que, como é? Que bom que a gente pensa de uma forma diferente, porque se precisa pensar, por amor de Deus, de uma forma diferente e não cartesiana. Aqueles que são da área demasiado cartesiana, sejam médicos, até mesmo os psicólogos, e eu própria sou psicóloga de formação cognitivo-comportamental na primeira fase e depois fui caminhando para todas estas áreas. Eu me formei em cognitivo-comportamental na faculdade, fiz doutoramento, tudo isso. E depois terminei necessitando e precisando ir para estas áreas, e estou felicíssima disso. E trabalhei também na faculdade de medicina e tudo isso. Quem são muito ortodoxos nos olham como bichos raros, extraterrestres, gente que fala do amor, do vínculo, dessas coisas, quando eles falam de ratos, de neuronas, de ações e de coisas medíveis. E então, mesmo assim, cada vez mais estão transformando-se, estão caminhando para esta área, porque esta área, estamos na pandemia mental e nós estamos a crescer imenso. A nível social, cada vez mais, as pessoas estão com a mente aberta. A nível de acreditação, nós estamos acreditados pela EAP, Associação Europeia de Psicoterapia, que está ligada à Organização Mundial da Saúde. O Código de Estrasburgo, que foi aprovado, vocês podem consultar isso na página da EAP, que também está ligada ao World Council for Psychotherapy, que é o Conselho Mundial de Psicoterapia, que é aquele que depois junta os países todos onde está a psicoterapia, a caminho dela ser uma ciência como a psicologia, a medicina. Muitos países já está acreditada, em outros ainda está a caminho. Mas na Associação Europeia de Psicoterapia, no 98, acho que foi, saiu uma lei que foi aprovada no Parlamento, no qual pessoas com licenciatura não em psicologia, que estivessem cursando em alguma escola acreditada pela Associação Europeia de Psicoterapia, que há 21 modalidades em que se inclui a nossa, em que cumplam os critérios de formação teórico-vivencial, de supervisão, de psicoterapia individual, demonstrada cientificamente, poderiam aceder a ser psicoterapeuta, mas aqueles que não são psicólogos clínicos nem psiquiatras teriam que fazer, junto dessa formação, 4 disciplinas que nós também temos na escola. Psicopatologia, teorias do desenvolvimento, personalidade e
desenvolvimento, personalidade, técnicas de diagnóstico e psicopatologia. Essas 4 disciplinas que nós temos na escola também para fazer avulso, ou podem fazer os nossos alunos como créditos curriculares avulso em qualquer faculdade e só fazer isso. Hoje em dia se pode fazer uma faculdade e dizer, eu só quero fazer 4 disciplinas e posso fazer isso. Portanto, nossos alunos, há alguns que o fazem privado ou livre em qualquer faculdade credível, acreditada, ou fazem conosco, porque temos psicólogas dedicadas a essas formações que fazem 2 candidaturas por ano. Sem essas 4, que não é psicólogo nem psiquiatra, não pode obter o diploma final. Portanto, aqueles alunos nossos que passam na candidatura, análise do currículo e querem cursar o nosso curso para ter acreditação tanto nacional como europeia como mundial, têm que fazer as 4 disciplinas antes de obter o diploma. E isso nos assegura que a gente esteja nesses estándares científicos mundiais que tem custado muito trabalho conquistar e que a nossa escola foi a primeira na Península Ibérica a obter. Que significa que somos uma APTI, European Training Accredited Institute for Psychotherapy. Fomos a primeira em ser acreditada em 2012. Certo? Obrigada. Ok, pessoal, vocês não imaginam como custam as acreditações. Por muito que a gente seja bom, a gente parte sempre como nos bancos quando a gente vai pedir um crédito. Somos todos delinquentes. Nos pedem tudo e mais um par de botas para nos dar o dinheiro ou a acreditação. E quando dão, falam, já tem, Deus. Nada. Não dizem mais nada do que isso. Não dizem, vocês são ótimos, dá um carimbo e tchau. E paguem. Pronto. É assim que é. Não, é um percurso doloroso. É pior que parir um filho. Muito bem, de dor. Eu adoro parir filhos. Portanto, pessoal, isto que tinha para vos, para compartilhar com vocês hoje. Qualquer informação que vocês têm, por favor, escrevam à escola. Ana Raquel e a equipe que eu tenho, que é maravilhosa, tem toda a informação para vos dar ainda mais em detalhe do que eu. Eu sou um rato de clínica, cada vez mais me preocupo por esta parte mais clínica e de supervisão e de investigação que eu adoro. E quem já forma parte, que sei que estou vendo aqui também alguns alunos que já formam parte, com a nossa Laura e outros, que são pessoas que eu amo de paixão, que se estão dedicando imenso, sejam todos muito bem-vindos para vir à escola, presencialmente, online, nos cursos abertos, porque querem fazer esta formação ou outras. Sejam muito bem-vindos, porque isso quer dizer que são pessoas interessantes e interessadas em querer ser melhores e ajudar melhor. E isso, para mim, já vale tudo. Aqueles que vão encontrar em breve na formação, sejam muito bem-vindos. Cuidem-se e preparem-se para uma viagem com curvas e contracurvas e com precipícios e com subidas que vai enriquecer muito as vossas vidas. Ok? Muito obrigada, pessoal. Então, por favor, liguem os microfones para fazer barulho, para nos despedir e para de vocês desejar boa noite. E vos agradecer muito a presença, agradeço muito a Ana Raquel que está aí também presente, que é a nossa fada do Departamento de Formação. E beijos a todos. Cuidem-se muito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até breve. Muito Obrigada. Ana Raquel, um beijinho. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite a Valeu. todos. Eu vou no próximo, com certeza. Tá? Até breve. Cuidem-se muito. Tchau. Bom descanso, boa meditação, bom projeto. Obrigada. Comam bem, cuidem-se. Seja boa, gente. Sim. Tchau. Beijo, obrigada. Obrigada.